Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app a atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso e Giandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa de hoje falando de fumicultura. A abertura oficial da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul será realizada no dia 7 de novembro, na propriedade de Anderson e Débora Barros, que fica na localidade de São José da Reserva, município de Santa Cruz do Sul. O casal faz parte do universo de mais de 69 mil famílias produtoras da cultura no estado. Durante a abertura oficial também será realizada a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica do Programa Tabaco é Agro, Diversificação das Propriedades. O evento é promovido pelas Secretarias de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, em parceria com a AFUBRA e também com o Sinditabaco. A safra sul brasileira fechou em 719.891 toneladas, sendo 648 mil na cultivar Virgínia, 59 mil no Burley e 12 mil toneladas na variedade Galpão Comum. Aqui no Rio Grande do Sul, em 132 mil hectares, foram colhidas 268 mil toneladas de Virgínia, 33.500 de Burley e 1.149 toneladas de Comum, totalizando 333.400 toneladas. A primeira abertura oficial da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul foi realizada em 2017 em Venâncio Aires, seguida por Canguçu em 2018, Arroio do Tigre em 2019, Vale do Sol em 2021, São Lourenço do Sul em 2022 e no ano passado no Parque da Expo Agro, AFUBRA, em Rio Pardo. Bom, e agora o assunto é avicultura de postura. O Rio Grande do Sul, em setembro, exportou o triplo do que no mesmo mês do ano passado e no acumulado de janeiro a setembro deste ano, teve queda de 9% em volume sobre o mesmo período do ano passado. Mas em receita, o aumento foi de 37,5%, com um faturamento de 16 milhões de dólares, diante do aumento do valor da tonelada. Da redação, o Giandro Michael amplia a informação. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Correio Rural. O principal motivo para o aumento das exportações de ovos pela avicultura gaúcha foi a retomada em agosto das vendas ao mercado chileno, que, em razão do foco de gripe aviária, havia suspendido os negócios com o Rio Grande do Sul. Segundo o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, a proximidade geográfica favorece esse comércio. Por uma questão de logística e custo, é o mais apropriado e vantajoso vender para o Chile neste momento do que para os Estados Unidos, principalmente por causa do tarifaço. Grandes volumes de ovos têm sido exportados para o Chile pelo transporte rodoviário. O estado gaúcho também mantém mercados na Ásia,
África do Sul e no México. No ano passado, o Rio Grande do Sul exportou 6.500 toneladas de ovos, o que representou 35% dos embarques brasileiros à frente de Minas Gerais e São Paulo. Em 2025, de janeiro a setembro, as exportações brasileiras somaram 34.378 toneladas, volume 174% maior que o registrado nos 9 primeiros meses de 2024. Já em receita, o acumulado no ano chegou a 80,8 milhões de dólares, alta de 202%. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Correio Rural. Obrigado, Geandro. E a gente segue falando de comércio exterior, pois os portos da região sul do país têm ampliado as operações e já movimentaram 85 milhões de toneladas em 2025. Os portos públicos da região sul do país movimentaram mais de 85 milhões de toneladas de janeiro a agosto deste ano, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O volume representa um crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período de 2024. O destaque ficou com o Porto de Paranaguá, no Paraná, que liderou a movimentação com 43 milhões e 900 mil toneladas. Em seguida, vem os portos de Rio Grande, São Francisco do Sul, Ibituba e Itajaí. O avanço foi impulsionado principalmente pela alta de 21% na movimentação de contêineres e de 15% em carga geral, o que reforça a capacidade dos terminais em atender diferentes cadeias logísticas. A navegação internacional também cresceu mais de 7%, com aumento nas exportações de soja e milho e nas exportações de fertilizantes. Para ampliar a eficiência da infraestrutura portuária, o governo federal realizou o primeiro leilão de concessão de um canal de acesso aquaviário no país, no Porto de Paranaguá. O investimento estimado é de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 25 anos. O projeto prevê o aprofundamento do canal e vai permitir a atração de navios maiores e assim aumentar a capacidade operacional e a competitividade da região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Obrigado, Claudimário. E o assunto agora é pecanicultura, pois um encontro internacional em Cachoeira do Sul vai debater a inovação e a sustentabilidade na atividade. Debater e compartilhar inovações na pecanicultura brasileira será uma das propostas do segundo Encontro Nacional de Pecanicultura, o ENAPECAM. O evento ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. O referido tema será tratado no dia 7 de novembro com a moderação da vice-presidência do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPECAM, Maria Tereza De Carli. A primeira palestra será Explorando o Potencial da Nospecam Brasileira, potencial de aplicação na indústria alimentícia, com a professora doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Jéssica Fernanda Hoffmann. Na sequência, Cultivares de Nospecam, experiência do Uruguai, com a engenheira agrônoma doutora Paula Conde, e ainda Valorização da Pecan no Mercado Interno, experiência do México, com o engenheiro mecânico Arsênio Gonzalez. A moderadora dos debates, Maria Tereza De Carli, ressalta que o cultivo de Nospecam vem se destacando cada vez mais no sul do Brasil, onde a produção já atende o consumo interno e também a exportação. Também já temos algumas iniciativas inovadoras que vêm gerando diversificação de renda para o produtor rural, que desenvolve atividades turísticas ligadas à produção da Nospecam. Esta é uma opção muito rica, que une agricultura, gastronomia, cultura e experiência rural. A inovação pode ser através de práticas como visitações guiadas aos pomares, degustação, oficinas gastronômicas à base de Nospecam, também a hospedagem rural,
o turismo de experiência, a criação de festa da colheita ou ainda a criação de rotas da NOSPECAM. Maria Tereza destaca ainda que a inovação e a sustentabilidade também estão intrinsecamente ligadas no caso de uma indicação de origem, onde o visitante é conectado ao território e à história local desta área, por exemplo. Essa indicação de origem é um selo de reconhecimento oficial a produtos com características ligadas à sua origem local, e o conjunto de tudo isso impacta no fortalecimento do território, que poderá tornar o sul do Brasil um destino turístico ligado à cultura da NOSPECAM. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E no Congresso Nacional, a Câmara aprovou um projeto que cria uma política para bancos comunitários de sementes e mudas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que cria a política para bancos comunitários de sementes e mudas de plantas locais e crioulas, que são plantas adaptadas por povos tradicionais. A política busca promover a biodiversidade agrícola, a organização comunitária e a capacitação para gerenciamento de banco de sementes e mudas, além da manutenção de valores da população tradicional. O trabalho é voltado para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. O relator, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, fez apenas uma adaptação para garantir a participação deste público-alvo em compras públicas com dispensa de licitação. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que a política é importante para fazer frente às grandes corporações que atuam na produção de sementes. E aí tu paga o olho da cara, o preço quem bota são eles. Ou tu compra deles ou tu não tem para plantar. É monopólio, é domínio. Por isso, nós precisamos celebrar esse momento, permitir que o agricultor possa produzir e separar os grãos para plantar a sua lavoura, resgata o controle da semente das cultivares, ou seja, a semente crioula tira a dependência dos grandes conglomerados, das grandes multinacionais. O projeto também inclui as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais na relação de isentos de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas. Atualmente são isentos os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. O projeto também amplia o conjunto de profissionais habilitados a desenvolver atividades relacionadas a sementes e mudas, como beneficiamento, análise de laboratório, produção destinada à comercialização e reembalagem. Atualmente, a lei limita essas atividades a engenheiros agrônomos e florestais. Pela proposta, o Ministério da Agricultura e Pecuária poderá criar centros de assistência para os povos tradicionais e pequenos produtores rurais. O poder público deverá capacitar e treinar os agricultores sobre o cuidado com as mudas e as sementes e os biomas onde as plantas são cultivadas. Além disso, deve ajudar a repor as sementes e as mudas usadas, cadastrar os bancos utilizados pelos agricultores e estimular o intercâmbio de conhecimento e de material genético entre as comunidades agrícolas. A proposta que cria a política para bancos comunitários de sementes segue agora para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Obrigado, Silvia. Ainda na Câmara, em uma audiência pública, foi debatido o Plano Nacional de Fertilizantes. A retomada da produção de fertilizantes no Brasil é uma questão de segurança nacional. A avaliação foi feita por Ticiana Álvares, diretora técnica do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, durante a audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara. O debate tratou do Plano Nacional de Fertilizantes, que estabelece metas para o setor até 2050. Isso impacta a nossa própria segurança nacional. A gente tinha aí em 2015 cerca de 75% de dependência externa e hoje a gente tem 96% de dependência externa nos nitrogenados. Então a gente tinha essas empresas, as Fafens e a ANSA atuando e produzindo há 10 anos atrás, e houve um processo de desmonte, de visão meramente economicista,
as mudanças na Petrobras, decorrentes também da Operação Lava Jato, que fez com que a gente perdesse a participação, né, e chegássemos agora a um patamar de não produzir ureia no Brasil, não produzir nitrogenados no Brasil. O gerente de integração operacional de fertilizantes da Petrobras, Rômulo Teixeira, informou que a empresa está retomando a produção de 4 fábricas, as Fafens na Bahia e em Sergipe, a ANSA no Paraná e a UFN 3 em Mato Grosso do Sul. As 4 plantas juntas aí, ela atenderia o mercado atual, considerando a demanda atual aí de ureia no país aí de 35%. Segundo o assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro, o Plano Nacional de Fertilizantes prevê reduzir para 50% a dependência externa no produto até 2050, além de garantir autonomia tecnológica. Ele destacou ainda que o programa Caminho Verde Brasil, que busca recuperar 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em 10 anos, vai precisar de fertilizantes. Esse programa vai dar um impacto não esperado, 10 milhões de toneladas de fertilizantes em 2035 e mais 20 milhões de toneladas de calcário, ou seja, nós poderemos colapsar o setor ou inviabilizar um programa tão importante para dobrar a agricultura brasileira sem desmatar, sem fazer qualquer tipo de avanço sobre a Amazônia, se nós não tivermos fertilizantes. Para o engenheiro Rosildo Silva, ex-gerente-geral da fábrica de fertilizantes nitrogenados, as metas do plano seriam insuficientes diante da demanda nacional. O plano prevê a produção de 6,9 milhões de toneladas de fertilizantes em 2030 e 9,5 milhões em 2050. No entanto, somente no ano passado houve a importação de 8,3 milhões de toneladas de fertilizantes, segundo o engenheiro. O debate foi solicitado pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Os fertilizantes são estratégicos para o Brasil, são empresas fundamental e a gente acha que esse debate precisa ser feito. Não é um projeto que o governo apenas tem que ter compromisso, ou a Petrobras ou os petroleiros, mas é um projeto que o Estado brasileiro, que a população brasileira precisa estar empenhada na defesa, né, de um projeto de desenvolvimento nacional que gere emprego, renda, distribuição de riqueza, de soberania. O assessor especial da presidência da Petrobras, Gilles Carriconde Azevedo, defendeu a aprovação do projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. A proposta já passou pelo Senado e está pronta para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Obrigado, Luiz Cláudio. Assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da cadeia produtiva da soja aqui no programa. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira, dia 28, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, e a gente vai falar de sojicultura a partir de agora em nosso programa, pois os produtores gaúchos estão em alerta devido à presença de uma praga nas lavouras, a bicheira da semente. As condições aí de umidade elevada têm sido positivas para a ocorrência, então, desta praga, e nós vamos falar um pouco mais sobre esta preocupação e sobre o manejo adequado, conversando a partir de agora com o Glauber Stirmer, que é pesquisador em entomologia da RTC, a Rede Técnica Cooperativa da CCGL. Caro Glauber, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Obrigado, Sandro. É uma grande oportunidade estar com vocês aí e, obviamente, trazendo um alerta importante para o nosso agricultor gaúcho, né? Haja visto essa problemática de uma praga um pouco atípica, né, do dia a dia do nosso produtor, mas, infelizmente, com grande potencial de causar dano, né? E mais complicado ainda porque ela é bastante silenciosa, não é, Glauber?
Exato, Sandro, né? Quando a gente fala da bicheira da semente, né? É uma praga que ataca a plântula ou a semente no processo de germinação, né? Tá. Então, muitas vezes o produtor não visualiza o dano, só vê a falha distante na lavoura, que já, vamos dizer assim, não tem mais muito o que fazer para reduzir o impacto de perda de produtividade, né? Certo. Então, por isso a mensagem do alerta, né, e a presença constante no campo, né? O que ela é? É uma larva de uma mosca, Glauber? Exato, é uma larva de um díptero, né? Então, uma mosca, né? A gente chama ela de mosca da bicheira, né? Da semente, né? É um díptero, ela é uma mosca um pouquinho menor que uma mosca doméstica, porém com um voo mais lento, né? Que normalmente com voos rente ao solo, próximo à palhada, né? Ela vai ovipositar, desses ovos vai eclodir larvas, né? Uma larva de bicheira, né? Como, né? Uma larva esbranquiçada, sem perna, sem cabeça aparente. Tá. E essa larva é atraída pelos odores exalados pela semente no processo de germinação e ela vai atacar. Na soja agora, ela prefere se alimentar dos cotilédones, né? Tá. Perfurando e fazendo muitas vezes o apodrecimento dessa planta e obviamente a morte, né, Sandro? Tá. Perfeito. E aí nós estamos com bastante ocorrência aí nas nossas lavouras. Ocorrência em regiões diferentes do estado, Glauber? Sim, Sandra, a gente veio acompanhando ela, porque assim, ó, é muito importante a gente comentar que nós estamos passando por um momento ambiental que favorece a praga, tá, Sandro? Umidade é uma delas. Alta umidade, temperaturas mais amenas, né? Ou até umas condições um pouquinho mais frescas, né? Mais frio, né? Que não era dessa época, né? Que não era dessa época, exatamente, Sandro. E material em decomposição, né? Seja palhada mesmo. Isso, a palhada que o produtor está fazendo aí, que fez o processo de dessecação, plantio direto, né? Então a gente acompanhou ela atacando milho, né? Ela atacou olerícolas também aí na melão, melancia, alface, né? Entendi. Em algumas regiões mais olerícolas e agora, então assim, a gente já vinha alertando do risco dela perdurar e atacar soja, porque a condição ambiental continua favorável a ela, e foi o que aconteceu. Então, primeira área relatada de problema mais significativo foi em Saldanha Marinho, a gente já acompanhou áreas de Carazinho, Passo Fundo, hoje de manhã entrou áreas de Cachoeira do Sul, áreas de Santo Augusto, propriamente Cruz Alta, né? Então, assim, muitos relatos, regiões diferentes, né? Exato. E isso preocupa bastante, Sandro, porque muitas vezes todas essas áreas pegam o produtor já desprevenido, no sentido do dano já está estabelecido, de perda de 10% a 50% do estande de população de plantas. Como é que o produtor deve agir, chamar assistência técnica, ou ele mesmo, quais são as primeiras impressões, como ele deve monitorar a lavoura? Sandro, o que a gente menciona é o seguinte aspecto, né? De agora, nesse processo que ele fez a semeadura, ele está abrindo lá na linha de semeadura e verificando a possível presença de larvas já nesse processo de emergência da planta. Tá? Quem não fez ainda a semeadura, a gente orienta até ter um olhar especial para qual tratamento de semente ele tem nessa semente. Perfeito. Ou em algumas condições até de fazer aplicações de pulverização parte aérea para reduzir o potencial de dano. Mas tudo isso são paliativos. O que é mais efetivo é a questão de um bom tratamento de semente, que tem efeito sobre ela, né? Mas então, assim, o que a gente diz? Está lá, junto com a assistência técnica, para verificar se tem, porventura, algumas plantas atacadas, para tentar minimizar a perda de estande, né? E obviamente, assim, a condição se começar a aquecer, Sandro, para frente e reduzir um pouco de umidade, tendemos a não ter mais problema nessa praga. Então, assim, ela é bem momentânea, a condição de todos esses fatores que nós comentamos está sendo favoráveis a ela, né? E há essa possibilidade, exatamente, não é? De que haja essa mudança, mas até lá, em caso acontecendo, não é? Observou-se a presença dessa larva. Qual é o tipo de manejo, que defensivo? Defensivo químico, biológico, o que nós temos no mercado, como deve se agir? Sandro, assim, quando a gente fala num manejo de sistema, né, ferramentas biológicas podem ser bem-vindas, né, porque elas são mais lentas, né. Então, nessa situação específica de ter um problema já instalado na sua área, normalmente as alternativas químicas vão ser mais prontamente efetivas, né.
Então, buscar aí junto com o seu agrônomo, seu técnico, sua cooperativa, né, uma assistência para usar a melhor ferramenta possível nessas situações. Mas a gente já enfatiza, Sandro, até para setar a expectativa, que normalmente são ferramentas paliativas, né? Não temos alta efetividade, porque imagina, é uma larva em uma grande quantidade, Sandro, às vezes a gente encontra 7, 8, 10 larvas numa plantinha de soja, então imagina o tamanho do regaço que faz. Pois é. E ela está no solo, né? Então ela está 1,5 cm, 2 centímetros abaixo da superfície do solo. E aí algumas táticas de manejo, por exemplo, Sandro, assim, ó, tentar fazer uma semeadura que favoreça a planta emergir o mais rápido possível, né? Por exemplo, algumas áreas o produtor plantou com excesso de umidade, ou plantou muito profunda a semente, então a planta demora para ter esse processo de emergência. E aí, por consequência, né, você favorece a ocorrência da praga, né? Entendi. Então mais superficial o plantio da semente, então. Exato, Sandro, que favoreça essa planta emergir mais rápido. Claro que tem que entender que, né, tu tem que ter também acesso à umidade para essa semente entrar no processo de germinação e emergência, né? Mas tudo que você se desenvolver, né? Exatamente, Sandro, mas tudo que tu favorecer a uma planta sofrer mais tende a ter um ataque mais severo dessa mosca, né? Perfeito. Tá bem, então tá aí o alerta a todos os produtores de soja do Rio Grande do Sul e aí em todas as regiões, né? Faço os relatos que a RTC-CCGL já recebe, então nós estamos no início, não é? Da lavoura, desta safra, então para que tenhamos essa possibilidade de fazer o manejo correto, adequado, evitar que haja, né, uma disseminação na lavoura e em caso acontecendo essa parte que, por exemplo, uma parte só da lavoura que foi observada a presença da larva, retira-se essa parte e faz o plantio novamente, dá tempo ainda de fazer uma correção no solo, um tratamento no solo para exterminar essa larva, hein? Sandro, a larva ela passa um período de 15 dias no máximo aí, nesse período que causa dano, né? Sim. Então uma área que você tem ataque, né, normalmente o que pode se fazer? Dentro com a consultoria do técnico, do agrônomo, da cooperativa aí que entenda que houve uma redução drástica da população, fazer a ressemeadura da área. Perfeito. Obviamente, se possível, colocar um inseticida no tratamento de semente que tenha efetividade para ela, né? Para você reduzir o problema, né? Essas são as alternativas mais efetivas, né? Excelente. Tá bom, tá dado o recado, então quero agradecer ao Glauber Stirmer, pesquisador em entomologia da Rede Técnica Cooperativa, RTC-CCGL, muito gentil em nos atender, tá entrando em uma reunião agora, falando então sobre a bicheira da semente, não é, a larva aí de uma mosca, né, que tem atacado, então as sementes de soja, podendo aí prejudicar imensamente a safra deste ano. Muito obrigado, Glauber, conte conosco aqui sempre na Rádio Guaíba. Eu que agradeço a oportunidade, Sandro, a gente está sempre tentando levar informações, né, para o nosso agricultor ser mais rentável no final do dia. Então, sempre muito feliz aí também de ter a oportunidade de levar essa informação aí para o nosso agricultor ser mais assertivo. Perfeito. Um grande abraço. Um abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.